Olá, tchanã! Bom dia! Tá no ar o Corneta Metrópolis desta segunda-feira, dia 6 de julho. A Copa continua, mas o Hexa foi adiado. Agora, só em 2030, com a derrota por 2-1 para a Noruega. Adivinha gols de quem? Do Haaland. O Brasil foi eliminado precocemente da Copa do Mundo e deixa o Mundial com um gosto amargo de histórias óbvias de serem contadas hoje. O Brasil fez 5 jogos na Copa do Mundo, empatou com o Marrocos, ganhou de Haiti e Escócia, ganhou no último minuto de virada do Japão e foi uma derrota aceita com muita facilidade ontem para a Noruega. E o Brasil teve chance. Bom, tudo bem, né? Ter chance é uma coisa. Ter posse de bola, dominar a partida, como foi contra o Japão, por exemplo, no segundo tempo, isso ontem não aconteceu. As causas e as consequências dessa derrota do Brasil para a Noruega, a gente vai destrinchar nesse programa de hoje com o decepcionado Fábio Piperno. Eu não vou te desejar bom dia, dona Marília Ruiz, mas para nossa audiência, sim, porque, na verdade, para você, então? Não, porque eu sei que para você não é lá um dia tão risonho assim e tal. Você pode encarar isso até como um deboche, né? Uma agressão gratuita. Não, Covinhas estão aqui, Mas eu quero dizer que o Brasil é hexa, claro, sim, hexa de eliminações. Fomos eliminados precocemente em 6, 10, 14, 18, 22, 26. Sempre lá tem o chocolate belga, o vinho francês, a laranja holandesa. Sempre a gente, os vikings noruegueses, a gente sempre busca aí um algoz, um personagem, mas o fato é que a causa principal de mais uma eliminação é o evidente declínio da seleção brasileira, algo que ainda é tratado aqui como um tabu, porque a gente costuma bater no peito, temos 5 estrelas, é verdade, 3 delas conquistadas por Pelé, a última há 56 anos, né? Que saudade do rei. Desde então, o Brasil venceu menos que a Argentina, ganhou menos que a Alemanha, está mais ou menos no mesmo nível que a França, mas pode ser ultrapassado agora, mas ainda bate no peito, estufa os pulmões para dizer, somos penta. É verdade. Um penta que vai ficando cada vez mais distante no tempo. Pois é, o penta foi em 2002, agora já vamos ter a maior diferença entre um título e outro, isso se vencermos em 2030, serão 28 anos sem conquistar a Copa do Mundo. Direto de Nova York está Robson Morelli, que assistiu ao vivo em cores a mais uma eliminação precoce do Brasil em Copas do Mundo. Bom dia, Robson. Bom dia, Marília. Bom dia, Piperno. Bom dia a todos. A gente tem muita coisa para explicar dessa seleção brasileira, a começar pelo fracasso do seu treinador com 1 ano no cargo. Fez tudo errado, desde a convocação até a escolha para bater o pênalti logo no primeiro tempo. A gente tem que falar dos jogadores que desapareceram, dos ídolos que não são ídolos, a gente tem que falar do Neymar, a gente tem que falar do Vini Júnior, que murchou na Copa do Mundo, começou bem, mas foi murchando. A gente tem que falar de um meio de campo que não existe. A gente tem que falar de uma posse de bola de 34% da seleção brasileira contra a Noruega. Não estou falando contra a França, não estou falando contra a Argentina, não estou falando contra a Inglaterra, estou falando contra a Noruega. E a gente tem que falar da nossa defesa, que tinha um jogador para marcar. Um jogador para marcar. Piscaram 2 vezes e sofreram 2 gols. Vamos falar de tudo isso hoje e com bastante tinta, viu, Marília? Exatamente. Bom, aqui na nossa enquete do Metrópolis, nos nossos canais do YouTube, a gente pergunta qual é o vilão da eliminação e, evidentemente, aqui a gente põe um nome só e serão muitos, né? São muitas as camadas para explicar essa queda do Brasil, mas a gente está pensando no jogo de ontem, né? O que eliminou o Brasil no jogo de ontem. Quem foi, entre aspas, o vilão? O Ancelotti, que escalou um time, depois melhorou ele no segundo tempo, depois confundiu todo mundo e estragou o time nos últimos 20 minutos, inclusive no momento em que a Noruega fez os seus 2 gols. O Bruno Guimarães, que tinha chance para abrir a vitória e a classificação e perdeu o pênalti logo no comecinho do jogo. O Neymar, que simboliza essas mudanças bizarras, táticas do Brasil ontem a partir do minuto 67 de jogo.
ou o Casimiro, que não saiu e era um jogador, no final do jogo, que andava em campo. Você vota na nossa enquete, ele não saiu de jeito nenhum, mas ontem teve que sair da Copa, viu, Piperno? Não porque o Ancelotti quis, mas porque o Brasil foi eliminado. Essa é a nossa enquete. Para você que está com a gente nos canais de Fast TV, a gente vai para um rápido intervalo. E para vocês que estão com a gente aqui nos canais de YouTube, seguimos conversando e vamos por capítulos. É o seguinte, pessoal. O Brasil entrou em campo com o Martinelli e a gente falou aqui, né? Pensamos, ele vai de Martinelli, ele não vai reforçar o meio, ele vai de Martinelli. O Brasil começa até com dificuldades e tal, depois se acha em campo. Eu não acho o Brasil melhor no tempo todo, mas a estratégia era clara, Piperno. A estratégia era tentar atrair a Noruega para jogar a bola longa no Vinícius Júnior. Essa era a estratégia, a tática única e exclusiva. O Brasil não tinha jogada pela direita, a bola não passava pelo meio de campo. Acho até que o Martinelli foi bem na proposta que foi feita, mas o Brasil começou o jogo, era esse Brasil. E aí nós vamos falar sobre o que a gente falou aqui desde que saiu a convocação. Cadê o meio de campo da seleção brasileira, Fábio Piperno? Bom, eu não teria começado como o professor iniciou, né? E ele começou o jogo com uma proposta realmente muito clara. A gente não queria acreditar, né? Mas ele deu todas as dicas que ele faria isso. Pois é, ele deu mesmo. Eu imaginei que, né, talvez ele fosse surpreender todo mundo e ele começou desse jeito. A proposta era clara. Dar a bola para a Noruega, sem o menor pudor, mas em compensação, ser um time rápido aí nas transições e criar. Aí é um dado importante. No primeiro tempo, por incrível que pareça, embora em um determinado momento do jogo a Noruega tivesse 72% a 28% de posse de bola, um atropelo é muita coisa, o Brasil tinha pisado na área da Noruega 24 vezes contra só 9 da Noruega na área do Brasil. Ou seja, o Brasil, dentro dessa proposta que eu repito, eu não teria adotado, o Brasil executou bem o seu plano. Criou pênalti, teve mais chances e tal. E no primeiro tempo o Brasil encerrou com muito mais chances que a seleção da Noruega. No segundo tempo estava lá, o jogo meio travado, quando aí o professor teve o seu pior momento na Copa do Mundo. Exatamente no segundo lote de alterações. O Endrick não iniciou bem, né? Já afobado, perdeu aquela chance incrível, mas ok, jogando lá no lugar dele pelo menos. Quando entra o Neymar, que é centralizado, e vai o Endrick pela direita, ele piorou o meio, piorou o corredor pelo lado direito, sobrecarregou o Danilo e o primeiro gol da Noruega sai por lá. Ou seja, ele jogou por terra todo o plano que ele havia concebido antes. Para você que estava com a gente no intervalo, para você que estava no intervalo da Fast TV, a gente continuou conversando aqui. Nossa primeira discussão, vou passar a bola para o Robson, é sobre as opções táticas e as opções de substituição que a seleção fez. A gente colocou o campinho de como saiu jogando o Brasil e falamos sobre a opção pelo Martinelli. Quando ele tira o Matheus Cunha para colocar o Endrick no segundo tempo, o Brasil melhorou. O Endrick perdeu um gol. Pode perder? Não pode. Jogo eliminatório, etc e tal. Mas o Brasil passou a incomodar muito mais do que o lance do pênalti do Matheus Cunha, né? Que foi pênalti e tal, e o Bruno Guimarães perdeu. E aí, para acomodar a segundo lote de substituições, o Brasil perdeu tudo que tinha. Primeiro, o protagonista do Vinícius Júnior pela esquerda, porque o Vinícius Júnior passou a ter que se incomodar para fazer o corredor pelo lado esquerdo. O Endrick, se era para colocar alguém para fazer o corredor direito, ele tinha que ter colocado, então, Luiz Henrique. Não o Endrick. O Endrick do lado direito, você perde o Endrick na frente e ainda não tem um jogador que tem essas possibilidades. Aí não tinha mais o Ryan para marcar lateral. E o Neymar, de falso 9, num time que não tem a bola, a estatística inteira ela já é ruim para o Brasil. Mas a partir do momento que o Neymar entrou em campo, a posse de bola do Brasil caiu para 30%. Como é que você tem um falso 9 num time que não tem a bola? Me explica, Robson. Você tem um falso 9, um falso 10, um falso 5, um falso 2 e um falso treinador e um falso time. Você tem muitos falsos dessa história toda, né? Tô falando desse jogo especificamente, não tô falando do futuro da seleção, nem do futuro dos seus personagens na seleção. Tô falando desse jogo especificamente. A seleção brasileira não pode ficar refém dos números, e a seleção brasileira foi refém dos números. O Piperno deu um número interessante aí, que o Brasil chegou muito na área
no começo do jogo, muito menos do que a Noruega, mas o Brasil não pode ser refém dos números. O Bruno Guimarães não pode ser o cara escolhido para bater o pênalti, porque no treino ele é o que tem melhor aproveitamento. Existem outras formas de você avaliar. Talvez um jogador confiante, um jogador brigando pela artilharia, seria o cara ideal, querendo se destacar na competição, seria o cara ideal para bater o pênalti. Estou falando, claro, do Vinícius Júnior. Vinícius Júnior também não deveria ter dado a bola para o Bruno Guimarães. Duvido que o Mbappé daria a bola para alguém, duvido que o Harry Kane daria a bola para alguém. A gente precisa ter um pouco mais de gana e personalidade desses jogadores. São heróis sem personalidades, são heróis sem gana. Tanto faz, bateu ou não bateu o pênalti. Antes já se viu isso. Não é assim que funciona. O Ancelotti, para mim, errou em tudo. Né? E a gente falou muito isso ontem, sobretudo no meio de campo. Uma seleção brasileira sem meio de campo. Ele errou na formação, com o Martinelli, não que o Martinelli tenha jogado mal, mas ele errou no lado esquerdo. Ele matou o Vini na competição. Ele enfraqueceu o que tinha de mais forte no Brasil e ele não melhorou o lado direito, colocando um falso ponta-direita, que foi o Endrick, né? Um falso ponta-direita. Então, é uma seleção falsa. E, para mim, o maior responsável, respondendo à nossa enquete, Marília, é o Mister, é o Ancelotti. Ele não se deu conta ainda do que é o futebol brasileiro. Olha, a verdade é que a gente colocou na mão do Ancelotti o pacote para ele resolver todos os dramas que a seleção brasileira sofreu neste ciclo e nos últimos 6, como lembrou o Piperno. Não foi só esse ciclo da seleção brasileira que a gente se afundou. São ciclos seguidos e cada hora é uma explicação diferente. 2006 foram jogadores que já tinham ganhado tudo e que foram lá para desfrutar da Copa do Mundo. 2010 era pós-geração campeã do mundo, um técnico que abraçou e fechou o grupo. 2014 foi não sei o que lá, e aí foi no Brasil, e o 7-1 foi um apagão. Aí 2018 foi porque o Neymar estava com problemas pessoais e rolou demais na Copa de 2018. O problema foi a bola na trave do Renato Augusto. E a gente não olha para o umbigo. Aí 2022 o problema foi que a gente tinha 5 minutos, Piperno. 5 minutos tirou a gente da Copa. Como se na sequência a gente fosse ganhar de Argentina e França. E dessa vez a explicação é que o Vini Júnior não bateu o pênalti e o Bruno Guimarães sim. Acho que essa é uma explicação. Mas ciclos pós-ciclos em que se dá protagonismo para jogadores que não assumem a responsabilidade. Concordo com o que o Robson falou em relação ao Bruno Guimarães, mas é evidente também que uma comissão técnica que sabia que Neymar, Igor Thiago e Rafinha estariam no banco, tinham que ter falado para o Vinícius Júnior, nessas condições você vai bater o pênalti, você é o cara que tem 4 gols na Copa do Mundo, ou 4 participações em gols. Você que tiver se os 3 vão estar no banco, não pode ser o Bruno Guimarães. Treina a semana inteira, porque o jogo contra o Japão foi na segunda. Nenhum dos 3 vai ser titular no domingo. O senhor vai treinar pênalti todo dia, porque você é o cara do Real Madrid. Se não tem se o do Barcelona está sentado no banco porque está machucado, que é o caso do Rafinha, quem vai bater pênalti se tiver é você, a não ser que você já tiver saído. Porque aí fica muito fácil dizer, o Ancelotti falou que ele treinou bem. Cara, não dá, né? Tem outras variáveis e a gente está, nesse caso, tirando a responsabilidade de jogadores que a gente olha e não assumem a responsabilidade. Alguma coisa precisa colar nesses caras. Da próxima vez que tiver um pênalti, o Vinícius Júnior tem que bater, pronto e acabou. Eu acho que treino a treino, jogo é jogo, já diria o filósofo, o velho filósofo Neném Prancha. Veja, tem algumas coisas que não pode ser definido pelo nosso amigo lá da análise de desempenho. Puxa, estatisticamente é esse que está batendo melhor nos treinos. Ok, mas ele bateu 3 a carreira toda. Então, esse é o momento tão importante, aquela coisa, né, que o pênalti é tão importante como que deveria ser batido sempre pelo presidente do clube, né? Se dizia isso antigamente. Então, é um momento solene. Então, você está numa Copa do Mundo, imagina a seleção de 70, pênalti para o Brasil, no jogo duro lá contra o Uruguai. Olha, essa semana, quem treinou melhor os pênaltis não foi o Pelé, foi o Brito. Não, mas temos o Pelé. Mas então, o Brito nos treinos ele fez mais, ele converteu mais, então vai o Brito. Não é assim, não pode ser assim. Há outras características que tem, aliás, há outros fatores que tem que pesar, que tem que ser os decisivos. Quem é a estrela da companhia?
Quem é o cara que tem a liderança técnica? Então, é nesse momento que a liderança técnica tem que aparecer. Né? A Inglaterra com um cara a menos ontem, um jogador a menos, desde o começo do segundo tempo. Pênalti para a seleção inglesa que estava tomando sufoco. Quem é que vai bater? É lógico. Seu Harry Kane pega a bola e pimba. É isso. Quando a Noruega tem que decidir, quem é que decide? Esse cara que está fazendo quase 2 gols por jogo entre eliminatórias e Copa do Mundo. Pô, na seleção portuguesa, o Cristiano Ronaldo está numa fase que é um tédio. Ele se arrasta em campo. Pênalti no último jogo, quem foi que bateu? O Gajo. É isso. Não dá para transferir responsabilidade por mera pressão estatística em treino. O futebol também tem, aliás, como tudo na vida, há outras motivações. Que elas são subjetivas, mas elas contam, elas têm que entrar em campo. E tem uma outra coisa, né? Uma seleção que está machucada porque foi eliminada na última Copa nos pênaltis, precisa ter o seu melhor jogador disponível para bater pênalti. Desculpa, não dá. Não, uma seleção que, meu Deus, estou machucado, o Neymar não bateu o 5º pênalti na outra Copa, quem bateu foi o Marquinhos e o Rodrigo, não sei o quê. Essa seleção, se o Ancelotti não sabia, porque ele chegou outro ano, precisa falar, nós temos um problema. O Marquinhos, ele tá chateado, porque ele disse que até falou, que deu entrevista dizendo que ficou traumatizado porque perdeu o pênalti na outra Copa. O Gabriel Magalhães chegou ao grupo atrasado, chateado, porque perdeu o pênalti na final da Champions. Então, é o seguinte, esses jogadores vão estar disponíveis e preparados, porque podia ter acontecido contra o Japão e podia ter acontecido contra a Noruega uma disputa de pênaltis, nem chegamos lá. E aí, num elenco de 26, que nós vamos falar daqui a pouco, com vários jogadores inúteis e despedidos de Copa, é o Bruno Guimarães o batedor de pênalti, é assustador, vai. Eu tenho uma informação de dentro da CBF que, além de ter treinado melhor, a análise de desempenho da seleção brasileira filmou o treino de pênalti, que era o seguinte. Colocou 2 grupos no meio de campo lá em Morristown e filmava o tempo, cada um batia num gol para um goleiro e filmava como que eles iam até a marca de pênalti, como eles batiam o pênalti. Gente, no treino até eu sou confiante. Para bater o pênalti no Everton, no Ederson ou no Alisson, perder não vai acontecer nada. É isso que significou, porque não é sobre falar sobre tecnologia, acho que ela pode ajudar a seleção brasileira, mas num jogo como... Eu nem acho que perdeu o pênalti, perdeu o jogo, não. Sinceramente, eu vi muita gente falar, o Brasil murchou depois disso. Não, o Brasil melhorou no segundo tempo. Não acho que o Brasil murchou por causa disso. É claro, você perde um pênalti, demora uns 2 minutos para você voltar para a terra. Mas essa é uma explicação que o seu Ancelotti tinha que ter dado dentro do campo e não deu. Deixou o Ancelotinho falando na entrevista obrigatória dentro de campo. E depois da coletiva, depois do jogo também, ficou um negócio muito, perdemos, mas vamos começar de novo e tal. Tanto faz como tanto fez. Eu acho que poderia doer um pouco mais. Que é o que o europeu vive, né? O europeu, quando perde uma Copa do Mundo, ele faz as malas, vai embora e tudo bem, né? Não é o brasileiro. O brasileiro não é assim. O brasileiro amarga o sofrimento. O brasileiro vem sofrendo há 24 anos. O brasileiro gosta de ganhar. Todos eles gostam, mas o brasileiro tem um sentimento diferente. Agora, o pênalti, é claro que o pênalti faria diferença se o Bruno fizesse. Daria muito mais moral para o time, daria mais tranquilidade. Aí sim, talvez, a proposta ridícula de entregar a bola para o adversário poderia até ser uma proposta válida se o Brasil tivesse um gol na frente. Era tão confiante a cobrança do Bruno que o Casemiro ficou de costas, no meio de campo, agachado, que nem galo, para não ver. Ele não viu o pênalti, ele ficou de costas. E aí ele ouviu da decepção da torcida e descobriu que o Bruno tinha errado. Então era tão confiante que nem o melhor jogador, o homem de confiança do treinador, melhor jogador do treinador, quis ver a cobrança de pênalti. É claro que faz diferença. Numa Copa do Mundo, qualquer detalhe que você erra tem uma consequência. Qualquer detalhe que você acerta tem uma consequência. E o Brasil não estava preparado para isso. Mas eu queria falar muito mais do meio de campo, viu, gente? O meio de campo que entrega a bola para o adversário, o meio de campo que corre atrás do Odegaard e do Berger, é um meio de campo, para mim, que não serve para a seleção brasileira. A gente pode falar muito desse meio de campo que inexiste na seleção brasileira.
Inexiste. Bom, mas eu queria mostrar, a gente falou agora há pouco sobre a entrada do Neymar e tá ali na nossa enquete a entrada do Neymar, mostrando qual foi a culpa da derrota de ontem, né, na vilão da eliminação. Mas para mim ficou claro que a opção para o Neymar entrar no segundo tempo derreteu as chances do time, que da partir dali se entrincheirou, ficou mesmo sem a bola, deu o campo para a Noruega e pelo lado direito nasceu o primeiro gol e aí depois o segundo gol, e o segundo gol ainda a marcação mais frouxa ainda, e uma coisa inacreditável. Aí, Piper, eu não sou dada a estatística explicar jogo, não, mas eu tenho uma que explica bastante e de uma forma bastante clara. Esse gráfico que está atrás de mim é o gráfico de posse de bola e de intensidade do jogo de uma equipe ou de outra durante o jogo. Eu marquei com a faixa vermelha a entrada do Neymar em campo. O verde é o Brasil, o azul é a Noruega. Claramente, a entrada do Neymar, com a consequente colocada do Endrick na direita e o Vinícius Júnior na esquerda, mesmo reforçando um meio de campo que virou um meio de campo destruidor e não um meio de campo formador de jogadas ou criativo, porque daí depois também entra o Ederson, deu para a Noruega a bola. E aí a Noruega com a bola, que tinha cozinhado o jogo, tinha diminuído a velocidade do jogo, sabe o que ela fez? Ela armou a jogada pela esquerda, direita da defesa do Brasil, cruzou uma bola na área, gol. Depois ela fez outra jogada, o tal do Endrick, do Haaland sozinho na zona 14, recebeu, dominou, trocou de perna, chutou, gol. Aí aquele finalzinho ali é o pênalti pro Brasil e a tentativa de coisa. Isso aí é o gráfico depois da entrada do Neymar aos 67 minutos. Está marcado 67 minutos aí no gráfico, Piperno. Isso é o desenho do que foi o jogo. A Noruega foi melhor antes e foi melhor depois. Aliás, sobre isso, o jornal L'Equipe, na edição de hoje, publica uma ótima análise, uma suculenta análise, exatamente com os gráficos, números e tal, falando sobre a queda de produção do Brasil. Assim, como o Ancelotti desarrumou o time do Brasil a partir dessa entrada. E veja, ninguém escalaria um time como ele, e eu não faria isso. Eu acho que, enfim, era um time sujeito a muitas críticas e passar sufoco no jogo. Para minha surpresa, embora fosse um time que não tivesse praticamente posse de bola, não foi um time que sofreu tanto. Foi um time que até criou mais que o adversário, para minha surpresa. E de forma, inclusive, que o Brasil conseguiu bloquear a chegada das bolas até o Haaland. O Haaland foi o jogador que menos tocou na bola. Aí, na primeira, que tem chance de finalizar, foi lá e guardou, porque, afinal de contas, o nosso ótimo zagueiro de Premier League, que está acostumado a marcar ele toda hora, mais uma vez mostrou porque quase sempre perde os duelos para ele em Premier League. Então, era defensável a estratégia de impedir que a bola chegasse até ele. De qualquer forma, a entrada do Neymar, ela desarticulou todo o sistema ofensivo do Brasil. O Brasil parou de atacar, o Brasil parou de levar perigo, aliás, fez um gol num pênalti para lá de discutível também, porque não incomodou mais. O goleiro da Noruega tinha feito muito mais defesas que o Ederson, que o Alisson até então. Né? Depois disso, ele teve vida fácil. Então foi uma substituição desastrosa. Mas é claro que a Neymarlândia, a Passolândia hoje, que inclusive é muito ativa nas redes sociais, microfones, tribunas, não, porque não é assim, porque o Ney tinha que entrar, tá aí. Quer dizer, veja, olha o que vocês pediram esse tempo todo, tá aí. Ainda bem, talvez a única boa notícia disso aí é que esse ciclo bajulatório talvez, muito provavelmente, tenha terminado ontem. O Robson pediu para a gente falar de meio de campo e a gente vai falar. Tem as estatísticas do jogo e é outra fotografia do que a gente falou. Eu falei desde que a escalação saiu, a convocação saiu, muita gente falou também. Temos aqui, a Noruega, Piperno, trocou 679 passes. O Brasil trocou 330. Como é que o Brasil joga contra a Noruega e o problema é só marcar o Haaland? E os caras trocaram 679 passes e o Brasil trocou 330. Não é possível, entendeu? Um pouco tem a ver com a opção pelo Martinelli, que eu acho até que foi bem. O Brasil, como disse o Ancelotti antes do jogo, não temos substituto para o Paquetá. Mas quem convocou? Minha avó Cida? Ele convocou o Paquetá para ser reserva do Matheus Cunha porque ele ia jogar no 4-2-4. Então não precisava de mais. Era um ou outro. E aí a gente não tinha outro, Piperno. Tivemos que inventar um Martinelli de quase meia nesse jogo. Mas veja,
Eu não, repito, eu não gostei disso, já falei também muitas e muitas vezes sobre isso, sobre o tema. Mas nesses dados estatísticos que você acaba de trazer aí na tela, e é claro que o 66-34 de posse de bola é algo muito eloquente, sim, é vexatório, afinal de contas é o Brasil jogando contra a Noruega. Mas se a gente começar a olhar com atenção, você vai ver lá, enfim, a gente vê lá, por exemplo, grandes chances. Sim, o Brasil teve chance. Chutes a gol, Brasil mais. Quer dizer, por mais incrível que possa parecer, essa estratégia que de início me pareceu suicida, de alguma forma acabou funcionando em boa parte do jogo. O problema, para mim, ocorreu nesses minutos finais, a partir do minuto 67. É ali onde o bicho pegou. Mas num time que não tem a bola, o Brasil sem a bola, o Brasil não é o Brasil, gente. A gente tá falando da característica de um time de atuar. O Brasil sem a bola, o Brasil sem meio-campistas, não é o Brasil. A gente tá falando de outra coisa, qualquer outra coisa, menos do Brasil em Copas do Mundo. A gente nunca deixou de ter um meio de campo forte em seleções vencedoras. A gente nunca entregou a bola para qualquer adversário, sobretudo para a Noruega. Sobretudo para a Noruega, que talvez das últimas quedas do Brasil em Copas, seja o mais fraco de todos. Então, assim, a gente está falando de identidade de um time. E o Brasil não tem essa identidade. O Brasil deixou essa identidade em casa. O Brasil perdeu essa identidade e ninguém fala disso. Não é normal você ter 34% de posse de bola numa Copa do Mundo, numa partida de oitava de final. Para o Brasil, não é. Pode ser para a Noruega. Para o Brasil, não é. E aí você muda completamente o jogo, a forma de jogar de um time. Ninguém entendeu nada. Todas as alterações, para mim, estavam erradas. Você estava falando do Neymar. O Neymar foi o grande erro da Copa. O Neymar foi o grande erro dessa Copa para o Brasil. E ele apostou no Neymar. Tanto apostou que ele colocou o Neymar. O Neymar não era opção para jogar nessa partida. Como eu disse, é tudo falso na seleção, tudo falso. Inclusive as alterações do Mister. Agora, você não ter o meio de campo, você permitir que o número 6, o Berger, e o número 10, o Odegaard, carregasse a bola, jogasse a bola para a direita, para a esquerda, para trás, para frente, para a ponta, para o Haaland, é inadmissível na seleção brasileira, numa Copa do Mundo, numa partida de oitavas de final. E o Brasil aceitou isso. Os jogadores aceitaram e o treinador inventou essa grande bobagem. Se o jogador tivesse um pouquinho mais de personalidade, o jogador, peraí, professor, a gente vai dar bola para o adversário? Eu escutei direito? É isso que o senhor quer que a gente faça? O Brasil é pentacampeão do mundo, o Brasil tem que ficar com a bola nos pés. É assim que a gente criou a nossa história. Agora nós vamos dar a bola para o adversário e vamos ficar correndo atrás dele? Peraí, professor, acho que tem alguma coisa errada. Vamos discutir isso melhor. Mas ninguém falou isso, todo mundo aceitou. Então, assim, é uma seleção frágil, é uma seleção sem personalidade, e é uma seleção que depende do que o mister vai falar, ou do professor, porque quando tinha o Tite também era a mesma coisa. Vamos ouvir o que o professor tem a falar, vamos ouvir o que o mister tem a nos ensinar. E ninguém assume nada nessa seleção. Então isso tem que mudar, gente, isso tem que ser reconstruído. Isso se reconstrói no primeiro amistoso desse ano ainda, né? Em setembro contra a Austrália, já tem que ter uma cara nova, já tem que ter um jeito novo. Porque não dá para você mudar isso lá no final das eliminatórias. Eu vou só puxar uma frase que o Robson disse, que as seleções vencedoras do Brasil, elas tinham meio campo e tal, né? Então, esse é um problema que tem sido crônico há mais de 20 anos. Então, em 2006, a França tinha o Zidane. Em 2010, a Holanda tinha o Sneijder. Em 14, a Alemanha tinha todo mundo e qualquer um e a gente não tinha nada. Em 18, a Bélgica tinha o De Bruyne. Em 22, a Croácia tinha o Modric. E nós, nesse tempo todo? Ninguém. Então, nós estamos falando de mais de 20 anos e a gente não forma mais esses caras. Para você que está com a gente nos canais de Fast TV, a gente vai para um rápido intervalo. E para você que está com a gente aqui na Metrópolis, nos canais do Metrópolis no YouTube, eu vou pegar um pouco a participação da galera, porque a eliminação do Brasil, ela não é surpreendente, né? Ela só foi surpreendente para os jogadores. Todo mundo que passou na zona mista falava assim, a gente não esperava 2 gols do Haaland, a gente esperava. É que foram 2 gols do zagueiro da Noruega, do Ayer.
Foram 2 gols do Haaland, era tudo que todo mundo esperava, mas os segundos jogadores da seleção brasileira não esperava. A Letícia Fernandini fala, daqui a pouco a gente não passa nem do amistoso. Já vi o Brasil ganhar várias vezes e nunca pensei em passar por isso. O Cristiano fala, todos são vilões, desde a CBF, passando pelo técnico, até os jogadores inúteis, ex-jogadores em atividades e jogadores sem protagonismo na seleção. A Vitória fala, a cilada do menino Ney e da panela deles... Caímos na cilada do menino Ney e da panela deles. Que vergonha. O Júlio faz um questionamento aqui. Jorge Jesus teria feito melhor? Ele cairia na cilada do menino Ney? Não, não cairia. Tanto que ele mandou ele embora lá da Arábia Saudita. A Alicia lembra que no caso do pênalti, o Ancelotti pediu para que o Bruno Guimarães bata o pênalti. Pediu mesmo. Está errado ele pedir e está errado o Vinícius Júnior aceitar. Tudo errado. O Aníbal fala, nada a ver, o Brasil é meia boca e não tem nível. Não tem ninguém do nível do Haaland, do Messi e do Mbappé. Tem o Vinícius Júnior. O Rafael fala, obrigado universo por não proporcionar a imagem do Neymar com a taça da Copa. O Brasil não merecia essa imagem. O Lelo Amaral fala, o fato é que a volta do Neymar ao Santos e à seleção foi um verdadeiro fiasco, mas muitos não enxergam isso. Bom, aqui a cornetada tá toda aberta e na nossa enquete, por exemplo, uma parcial rápida aqui, o Ancelotti está como grande vilão.